Minha gente, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, porque não é todo dia que o céu se abre para nos dar um recado tão direto, tão doído. Aconteceu. Eram exatamente 3 horas e 27 minutos da tarde, um horário que para muitos não significa nada, um simples passar do tempo num dia comum. Mas naquele momento, uma fratura espiritual aconteceu no mundo, um rasgo no véu que separa o que a gente vê do que a gente não vê. E o Padre Pio, aquele santo homem que carregava em seu próprio corpo as dores de Nosso Senhor, ele avisou. Avisou com lágrimas grossas, lágrimas que não eram de tristeza comum, mas de um conhecimento profundo e doloroso do que estava por vir. Poucos, muito poucos, deram ouvidos. A maioria estava ocupada demais, correndo atrás do vento, com os ouvidos tapados pelo barulho do mundo e o coração endurecido pela falta de fé. A tragédia não foi um terremoto que abalou os prédios, nem uma enchente que carregou as casas. Foi pior. Foi uma tragédia silenciosa, uma que acontece dentro da gente. Naquele instante, às 15 horas e 27, uma porta da misericórdia se fechou com um estrondo que só as almas mais sensíveis puderam ouvir. Foi o momento em que a paciência divina foi esticada até o seu limite, um ponto de virada na história da humanidade que não saiu em nenhum jornal. Padre Pio, lá do seu convento, sentiu isso na carne. Dizem que ele soluçava na capela, não por ele, mas por nós. Ele via o futuro, via a escuridão que começava a se derramar sobre a terra como um piche grosso, sufocando a luz, esfriando o amor e alimentando o orgulho e a discórdia entre os irmãos. Ele tentou nos alertar sobre o perigo de viver uma vida sem Deus, uma vida de aparências. Ele falava para os seus filhos espirituais, com o coração na mão, sobre os tempos que viriam. Tempos em que a mentira seria aplaudida como verdade e a verdade seria chamada de fanatismo. Tempos em que as famílias, a base de tudo, seriam atacadas por todos os lados, minadas por dentro e por fora. Ele chorava porque via a inocência das crianças sendo roubada cada vez mais cedo, via a ganância se tornando o único Deus de muitos homens e via a fé se tornando algo morno, fraco, uma vela quase sem chama no meio de uma tempestade. Às 15h27, essa tempestade não começou, ela foi liberada. Foi como se um dique de proteção espiritual se rompesse e as águas sujas que antes eram contidas começassem a invadir tudo, contaminando as mentes e os corações. E nós, o que estávamos fazendo? Provavelmente olhando o celular, reclamando da vida, planejando o fim de semana. É por isso que a mensagem dele é tão urgente hoje. Porque o que aconteceu naquele horário fatídico foi apenas o começo. As consequências daquela fratura espiritual, nós estamos vivendo elas agora, no nosso dia a dia. Você não sente que o mundo está mais pesado? Que as pessoas estão mais frias, mais egoístas? Que a esperança parece uma coisa distante, quase boba? Isso não é por acaso, minha gente. É o reflexo daquela porta que se fechou. Padre Pio sabia que a humanidade escolheria o caminho mais fácil, o caminho largo do prazer imediato, da vida sem responsabilidade espiritual. E ele sabia o preço que pagaríamos por isso. Um preço alto, pago com a nossa paz, com a nossa alegria, com a alma da nossa própria família. O choro dele era o choro de um pai que vê seus filhos correndo em direção a um abismo e, mesmo gritando, não consegue ser ouvido. O santo de Pietrelcina não era um homem de meias palavras. Ele era duro quando precisava ser, porque o amor verdadeiro às vezes precisa ser firme para nos acordar. Ele nos avisou que chegaria um tempo em que as igrejas estariam mais vazias de fé do que de pessoas. Um tempo em que os sacramentos seriam banalizados, tratados como um ritual social qualquer. Ele previu a confusão dentro da própria casa de Deus, a fumaça de Satanás entrando pelas frestas, como disse outro grande papa. E às 15h27, essa fumaça ficou mais densa. Foi como se o inimigo de Deus tivesse recebido uma permissão maior para testar a nossa fé, para peneirar o trigo do joio. E a peneira está sacudindo forte, meus irmãos. Só os que estiverem verdadeiramente agarrados na fé, com raízes profundas, conseguirão permanecer.
Os outros, infelizmente, serão levados pelo vento. Muitos podem pensar: "Ah, mas isso é história do passado. O que isso tem a ver comigo hoje?" Tem tudo a ver, porque aquele relógio não parou às 15h27. Aquele evento foi um marco, o início de uma purificação que estamos atravessando. Padre Pio não nos deixou sozinhos nesse deserto. Ele sabia que precisaríamos de armas para lutar essa batalha espiritual que se intensificou. Ele deixou orações, conselhos, revelações que por muito tempo ficaram guardadas, esperando o momento certo para virem à tona. E esse momento é agora. O desespero que bate na porta de tantos lares, a angústia sem nome que aperta o peito de tantas mães, a falta de rumo dos nossos jovens, tudo isso é sintoma daquela ferida espiritual que se abriu. E para feridas espirituais, o remédio tem que ser espiritual. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. As lágrimas do Padre Pio eram sementes, sementes de um aviso, mas também de uma esperança. Porque mesmo no meio da maior escuridão, Deus nunca nos abandona. Ele sempre deixa uma fresta de luz, um caminho de volta. O Santo Capuchinho era essa fresta de luz em seu tempo, e continua sendo hoje, através da sua intercessão poderosa. Ele entendia a nossa fraqueza, a nossa teimosia. Ele sabia que somos como ovelhas que se perdem do rebanho, atraídas por qualquer capim que parece mais verde do outro lado da cerca, sem ver o lobo que espera escondido. Aquele horário, 15h27, foi o momento em que o lobo ganhou mais liberdade para atacar o rebanho. E hoje vemos as ovelhas feridas por toda parte, sangrando, confusas, sem saber para onde correr. É por isso que o que ele nos deixou é tão precioso. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos, poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: "Essa palavra me encontrou por dentro." É um socorro do céu para quem está no meio da batalha. Porque não dá mais para lutar com as mãos vazias, minha gente. Não dá mais para viver uma fé de fachada, de ir à missa no domingo e passar o resto da semana vivendo como se Deus não existisse. O tempo das aparências acabou. Agora é o tempo da verdade. Ou você está com Deus, ou você está contra Ele. O inimigo está marcando seu território, e se a gente não marcar o nosso com a oração, com a penitência, com a vida sacramental, ele vai tomar conta de tudo. Vai tomar conta da nossa casa, da nossa mente, da alma dos nossos filhos. A tragédia das 15h27 foi, acima de tudo, a tragédia da indiferença. A humanidade, em sua maioria, se tornou indiferente a Deus. Transformamos o sagrado em algo opcional, um hobby de fim de semana. E a natureza, assim como a vida espiritual, abomina o vácuo. Onde tiramos Deus, o mal faz a sua morada. Padre Pio via isso com uma clareza que o feria profundamente. Ele via os confessionários vazios e as praias cheias. Via as Bíblias empoeiradas nas estantes e as telas dos celulares brilhando até de madrugada. Ele via a troca do eterno pelo passageiro, do tesouro do céu pelo lixo do mundo. E ele chorava. Chorava porque sabia o final dessa história para quem escolhe esse caminho. Ele sabia da justiça de Deus, que é tão real quanto a sua misericórdia. A gente precisa entender que o mundo espiritual é real, mais real do que esta cadeira onde você está sentado, mais real do que o chão que você pisa. E existem leis espirituais que não podem ser quebradas sem que haja consequências. O que aconteceu naquele momento foi a consequência de gerações e gerações de costas viradas para Deus. Foi o resultado de uma soberba humana que achou que poderia construir um mundo sem o seu Criador. E o resultado está aí, para quem quiser ver. Um mundo doente, um mundo de gente ansiosa, deprimida, viciada, perdida. Um mundo cheio de barulho por fora e um vazio imenso por dentro. Padre Pio nos ofereceu o caminho de volta, a humildade, a oração do terço, a confissão, a Eucaristia. O caminho é simples, mas exige renúncia. E o homem moderno odeia a palavra renúncia. Pense no seu dia hoje. Quantas vezes você parou para falar com Deus? Não uma reza decorada, mas uma conversa de filho para pai.
Quantas vezes você agradeceu pelo ar que respira, pela comida na sua mesa? Ou seu dia foi preenchido apenas com as preocupações do trabalho, as contas a pagar, as fofocas, as notícias ruins? A gente se alimenta de lixo espiritual o dia inteiro e depois não entende por que a nossa alma está doente. Padre Pio dizia que a oração é o oxigênio da alma, e muitas almas por aí estão morrendo sufocadas, asfixiadas pela falta de oração. A tragédia das 15h27 foi um grande suspiro de Deus, um momento em que ele recolheu um pouco da sua graça protetora para nos fazer entender o quão dependentes somos dele, para nos fazer sentir na pele o frio que faz quando estamos longe do seu sol. As visões que o santo tinha não eram para assustá-lo, mas para prepará-lo e, através dele, nos preparar. Ele via demônios agindo livremente, semeando a discórdia em famílias que antes eram unidas. Ele via a confusão sendo plantada na mente dos jovens, fazendo-os duvidar de tudo o que é bom, belo e verdadeiro. Ele sentia o cheiro do pecado, o fedor da impureza que subia da terra aos céus. E por isso ele passava noites em claro, em vigília, em combate espiritual, oferecendo suas dores, seus estigmas, como reparação pelos nossos pecados. Ele era um para-raios, atraindo para si os raios da justiça divina para que eles não caíssem com toda a força sobre nós. Mas um para-raios sozinho não dá conta de uma tempestade que cobre o mundo inteiro. Cada um de nós precisa se tornar um pequeno para-raios. Você entende a gravidade disso? Não estamos falando de uma historinha para dar medo. Estamos falando da salvação da nossa alma, da alma daqueles que amamos. O tempo está se acelerando. As coisas estão acontecendo numa velocidade que nos deixa atordoados. É um sinal de que o tempo da misericórdia está chegando ao seu ápice e logo virá o tempo da justiça. Padre Pio gritou isso do seu jeito, com seu sangue, com suas lágrimas. Ele nos implorou para que levássemos Deus a sério, para que voltássemos ao terço em família, para que ensinássemos nossas crianças a rezar, para que tivéssemos a coragem de defender a nossa fé num mundo que zomba dela. A tragédia das 15h27 foi o som da trombeta que muitos escolheram ignorar, preferindo a música do mundo. Escreva "Deus é fiel" se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. E a linguagem que o céu usa muitas vezes não é a que a gente espera. Às vezes, o aviso vem numa doença, numa dificuldade financeira, na perda de um emprego. São as chacoalhadas de Deus para nos acordar, para nos tirar do nosso comodismo espiritual. Ele permite o sofrimento para que, através dele, a gente se lembre que não somos deste mundo, que estamos aqui de passagem. Padre Pio viveu isso de forma extrema. A vida dele foi um sofrimento contínuo, oferecido por amor. Ele nos ensina que o sofrimento, quando unido ao de Cristo na cruz, tem um valor redentor imenso. Ele pode salvar a nossa alma e a de muitos outros. Mas nós fugimos da menor cruzinha que aparece no nosso caminho. Reclamamos, murmuramos, nos desesperamos. Não entendemos a linguagem do amor de Deus. O mundo moderno nos vendeu uma ilusão. A ilusão de que podemos ser felizes sem Deus, de que a ciência pode resolver tudo, de que o dinheiro pode comprar tudo. E muita gente boa comprou essa mentira. O resultado é essa sociedade que vemos aí, cheia de coisas, mas vazia de sentido. Padre Pio, com sua vida simples e pobre, nos mostrou o contrário. A verdadeira alegria não está no ter, mas no ser. Ser filho de Deus e viver como tal. A tragédia das 15h27 foi um ataque direto a essa identidade. Foi uma tentativa do inimigo de nos fazer esquecer quem somos, de nos fazer acreditar que somos apenas animais evoluídos, matéria que um dia vai virar pó. Mas nós não somos só isso. Nós temos uma alma imortal, criada para a eternidade. E é essa alma que está em jogo. Pense na sua casa. Como está o ambiente espiritual do seu lar? É um lugar de paz, de oração, ou um campo de batalha, de gritos, de brigas, de pornografia entrando pela televisão e pela internet? O inimigo age primeiro na família, porque ele sabe que se destruir a família, ele destrói a sociedade. Padre Pio insistia na reza do terço em família. Ele chamava o terço de a arma. E nós, estamos usando essa arma? Ou ela está guardada no fundo da gaveta, esquecida?
O que aconteceu às 15h27 deu mais força aos ataques contra a família. Foi como se as legiões de demônios que se especializam em destruir lares tivessem sido soltas com mais fúria. E a gente vê o resultado no número de divórcios, na rebeldia dos filhos, na falta de amor e de perdão dentro de casa. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Porque a gente precisa de um manual de sobrevivência para esses tempos. A gente precisa das palavras certas, das orações que foram forjadas no fogo do sofrimento e da santidade. Não dá mais para ser amador na fé. O tempo exige de nós uma fé adulta, uma fé que sabe em quem acredita e que está disposta a lutar por essa crença. A fé não é um sentimento bom. A fé é uma decisão. A decisão de acreditar em Deus mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando a gente não sente nada. Padre Pio era um homem da Eucaristia. Ele passava horas em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Ele sabia que ali estava a fonte de toda a força, de toda a graça. E hoje, como a Eucaristia é tratada? Com um descaso que faz chorar os anjos. Pessoas comungando em pecado mortal, sem a menor preparação, por rotina. Roupas inadequadas na casa de Deus. Conversas e distrações durante o momento mais sagrado da nossa fé. Isso tudo são feridas que abrimos no coração de Jesus. E a tragédia das 15h27 foi também a consequência dessa nossa frieza eucarística. Foi o momento em que a ingratidão humana transbordou a taça. E o céu respondeu com um silêncio doído, um recolhimento da sua presença sensível, para nos fazer sentir a falta que ele faz. O Santo dos Estigmas também nos alertou sobre a curiosidade e o perigo das falsas doutrinas. Ele via como as pessoas, no futuro, correriam atrás de novidades, de videntes, de mensagens espetaculares, enquanto abandonavam o básico, o simples, o essencial do Evangelho. Ele nos pedia para sermos simples, para nos apegarmos à tradição da Igreja, ao catecismo, aos ensinamentos de sempre. E hoje, o que vemos? Uma confusão de dar nó na cabeça. Cada um querendo criar a sua própria religião, o seu próprio Deus. Um Deus que não incomoda, que não pede conversão, um Deus à nossa imagem e semelhança. Esse é um dos frutos mais amargos daquela tragédia espiritual. A soberba de achar que podemos ensinar a Deus como ele deve ser. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. E as lágrimas do Padre Pio, minha gente, continuam a cair hoje do céu. Cada vez que um filho se perde nas drogas, cada vez que um aborto é cometido, cada vez que um idoso é abandonado, cada vez que a ganância destrói a natureza, eu tenho certeza que o coração daquele santo sofre. Ele não está distante, indiferente. Os santos no céu participam da nossa luta. Eles intercedem por nós, eles nos ajudam. Mas eles não podem forçar a nossa liberdade. A escolha é nossa. A porta do nosso coração só tem maçaneta pelo lado de dentro. E o que aconteceu às 15h27 foi um chamado urgente para que a gente abrisse essa porta para Deus, antes que seja tarde demais. Porque haverá um momento em que a noite chegará e ninguém mais poderá trabalhar. A gente se acostumou com o pecado. Essa é a verdade. O pecado se tornou normal. Mentir um pouquinho, enganar o outro, ter pensamentos impuros, guardar rancor, tudo isso virou coisa normal. A gente perdeu a noção da gravidade do pecado. Perdemos o temor de Deus. Não o medo de um carrasco, mas o temor de um filho que tem medo de ofender um pai que o ama tanto. Padre Pio tinha esse temor de Deus em grau heróico. Ele tremia diante da possibilidade de ofender a Deus. E nós? Nós brincamos com o pecado, flertamos com o perigo, achando que nunca vai nos acontecer nada. A tragédia das 15h27 foi o fim do tempo da ingenuidade. Foi o momento em que Deus nos disse: acordem, o pecado mata, ele mata a alma. Muitos vão ouvir isso e dizer que é exagero, que é pessimismo, mas não é. Olhe ao redor com olhos de fé. Você verá os sinais em toda parte.
A confusão dos gêneros, o ataque à inocência das crianças nas escolas, a cultura da morte sendo celebrada. Isso não é normal. Isso é o resultado de uma guerra espiritual que está em pleno andamento. E nessa guerra não existe lado neutro. O silêncio, a omissão, já é tomar um lado. Padre Pio foi um guerreiro. Ele lutou fisicamente com o demônio. Ele sabe do que o inimigo é capaz. E o seu choro foi o choro de um general que vê seu exército despreparado, desarmado, dormindo enquanto o inimigo avança. O seu grito, que ecoa até hoje, é: vigiem e orem. A gente precisa resgatar o sentido do sagrado nas nossas vidas. A nossa casa tem que ser uma igreja doméstica, onde a palavra de Deus é lida, onde se reza junto, onde há imagens sagradas que nos lembram do céu. O nosso corpo tem que ser tratado como templo do Espírito Santo e não como um objeto de prazer. O nosso trabalho tem que ser santificado, oferecido a Deus. Tudo na nossa vida pode ser para a glória de Deus ou para a nossa própria glória. E a escolha que fazemos a cada momento define de que lado do campo de batalha nós estamos. Aquele evento das 15h27 nos empurrou para uma decisão. O tempo da mornidão espiritual que Deus vomita de sua boca, como diz o Apocalipse, está acabando. E não se engane, o inimigo é inteligente. Ele não vem com chifres e rabo. Ele vem disfarçado de progresso, de liberdade, de amor. Ele distorce as palavras. Ele chama o aborto de direito de escolha, a eutanásia de morte digna, a destruição da família de novos arranjos familiares. Ele é o pai da mentira, e sua maior vitória é nos fazer acreditar que ele não existe. Padre Pio combatia essa cegueira espiritual com todas as suas forças. Ele nos pedia para sermos astutos como as serpentes e simples como as pombas, para não nos deixarmos enganar pela conversa bonita do mundo, mas para examinarmos tudo e ficarmos com o que é bom, com o que vem de Deus. O choro do santo era também um choro de amor, um amor desesperado por almas que ele via se perdendo. Padre Pio tinha uma sede de almas. Ele queria levar todo mundo para o céu. E ele sabia que o caminho é estreito, a porta é apertada. Por isso ele insistia tanto na conversão. Não uma conversão de um dia, mas uma conversão diária. De lutar contra os nossos maus hábitos, as nossas más inclinações, a nossa preguiça espiritual. A cada dia, um passo. A cada dia, uma pequena vitória contra o nosso egoísmo. A tragédia das 15h27 tornou essa luta diária ainda mais crucial, mais urgente, porque o tempo que nos resta pode ser menor do que a gente imagina. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A esperança, no entanto, nunca morre para aquele que confia em Deus. Padre Pio, apesar de todas as dores e de todas as visões sombrias, era um homem de uma esperança inabalável. Mas a esperança dele não era uma esperança boba, de que tudo vai se resolver magicamente. Era a esperança que nasce da fé. A fé de que, no final, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Ele era um grande devoto de Nossa Senhora e nos apontava sempre para ela como o refúgio seguro no meio da tempestade. Agarrar-se ao terço, ao manto de Maria, é a nossa garantia de não afundar no meio dessas águas turbulentas que se levantaram desde aquele dia. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis, pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare, essa oração mudou tudo em mim, porque nesses escritos está a sabedoria de um homem que viveu com um pé na terra e outro no céu. São palavras que servem como um mapa, como uma bússola, para não nos perdermos no meio da neblina espiritual que cobre o mundo. É um tesouro que o céu nos permite acessar neste tempo de grande necessidade. Então, o que fazer? Desesperar-se? Não. O desespero é a falta de fé. O que precisamos fazer é acordar, é sacudir a poeira da nossa alma, é tomar a decisão, hoje, agora, de levar a nossa fé a sério, de parar de dar desculpas, de desligar um pouco o barulho do mundo e tentar ouvir a voz de Deus no silêncio do nosso coração.
É olhar para a nossa família e ver onde o inimigo está agindo e começar a lutar com as armas da oração e do amor. É ter a humildade de se confessar, de reconhecer os nossos pecados e recomeçar. É voltar a tratar a Eucaristia com o amor e o respeito que ela merece. A tragédia das 15h27 não foi o fim, foi um alarme. O som mais alto que o céu pôde emitir para nos acordar de um sono que poderia ser eterno. Padre Pio foi o porta-voz desse alarme. As suas lágrimas foram a tinta com a qual esse aviso foi escrito no livro da história. A escolha de ler esse aviso, de dar ouvidos a ele, é nossa. Ninguém pode fazer isso por nós. Deus nos deu a liberdade e Ele a respeita até as últimas consequências. Mas Ele também nos dá todos os meios para escolher o caminho certo. Ele nos dá os santos, Ele nos dá a sua igreja, Ele nos dá os sacramentos, Ele nos dá a sua mãe. Não temos desculpa para dizer que não fomos avisados. O mundo vai continuar a nos oferecer suas distrações, vai nos chamar de loucos, de retrógrados, de fanáticos. Vão rir da nossa fé. Que riam. Padre Pio também foi perseguido, caluniado, humilhado, até mesmo dentro da igreja. Mas ele permaneceu firme, porque a sua força não vinha dos homens, vinha de Deus. E é essa força que precisamos pedir. A força para sermos testemunhas da verdade num mundo que ama a mentira. A coragem de sermos a luz num mundo que prefere a escuridão, porque cada pequena luz, por menor que seja, ajuda a dissipar as trevas. E a nossa casa, a nossa família, pode ser esse pequeno ponto de luz. Não pense que a sua pequena oração não faz diferença. Faz toda a diferença. Cada terço rezado com fé é como uma bomba atômica no inferno. Cada ato de caridade, cada perdão oferecido, cada sacrifício feito por amor a Deus, repara a ferida que se abriu no mundo espiritual. Nós somos parte do corpo de Cristo. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Mas quando um membro se cura, se fortalece, todo o corpo se beneficia. A nossa conversão pessoal tem um impacto cósmico, muito maior do que a gente pode imaginar. Por isso o inimigo luta tanto para nos manter no pecado, na mediocridade, porque ele sabe o poder de uma única alma que se decide por Deus. Lembre-se sempre do rosto do Padre Pio, um rosto marcado pelo sofrimento, mas também por uma paz que não era deste mundo. Lembre-se das suas mãos, feridas por amor a nós, e lembre-se das suas lágrimas. Que elas não sejam para nós motivo de condenação, por não termos ouvido o aviso, mas que sejam para nós um batismo de conversão, de despertar, um chamado para voltarmos para a casa do Pai, que nos espera de braços abertos, não importa o quão longe tenhamos ido. A tragédia das 15h27 foi um eco do Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas agora, nós sabemos, nós fomos avisados. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A grande batalha de hoje é travada na mente e no coração. É a batalha da fé. Acreditar que Deus existe, que Ele é Pai, que Ele cuida de nós, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Padre Pio viveu essa fé em grau heróico. Ele nos ensina a confiar, a abandonar-se nos braços de Deus como uma criança, a não tentar entender tudo, mas a crer no poder da oração, na intercessão dos santos, na presença real de Jesus na Eucaristia. Essa fé simples e robusta é o nosso escudo contra as flechas inflamadas do inimigo, que são as dúvidas, o desespero, a ansiedade. A fé é o nosso alicerce na rocha, que não desmorona quando a tempestade vem. E a tempestade está aqui. Não adianta mais fingir que o céu está azul e que não há nuvens no horizonte. As nuvens estão sobre nós. Mas para quem tem fé, mesmo a noite mais escura tem estrelas. E Padre Pio é uma dessas estrelas brilhantes que Deus nos deu para nos guiar. O seu exemplo, a sua doutrina, a sua intercessão. Não estamos órfãos, não estamos sozinhos. Temos um Pai no céu que cuida de nós e nos defende, se nós permitirmos, se nós pedirmos. O seu choro não foi um choro de derrota, mas um choro de combate, um chamado às armas da luz contra as trevas. Portanto, não tenha medo.
O medo paralisa, e o inimigo adora nos ver paralisados pelo medo. Em vez de medo, tenhamos uma santa preocupação. A preocupação de agradar a Deus, de salvar a nossa alma e de ajudar a salvar aqueles que caminham conosco. Transformemos a nossa ansiedade em oração. Transformemos a nossa raiva contra as injustiças do mundo em atos de reparação. Façamos da nossa vida uma missa, uma oferta agradável a Deus. Esse é o caminho que Padre Pio nos apontou. O caminho da cruz, que é o único caminho que leva à ressurreição, à verdadeira vida, à felicidade que não passa. Que o som daquele relógio, marcando 15h27, não seja para nós uma memória de uma tragédia, mas o despertador que finalmente nos acordou. O chamado para uma vida nova, uma vida de mais oração, de mais caridade, de mais fé. Que as lágrimas do Padre Pio reguem o terreno seco do nosso coração e façam brotar flores de santidade. Que a gente possa, um dia no céu, agradecer a Ele por não ter desistido de nós, por ter chorado por nós, por ter nos avisado. A decisão de ouvir, de mudar, de lutar, começa agora, neste exato momento, dentro do seu coração. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A purificação é necessária. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para se livrar das impurezas, a nossa alma também precisa. E o mundo, a igreja, estão passando por esse fogo purificador. Dói, mas é para o nosso bem. É para que o que é falso, o que é podre, seja queimado, e o que é verdadeiro, o que é de Deus, brilhe com mais intensidade. Padre Pio sabia disso. Ele viveu o seu purgatório aqui na Terra e nos convida a fazer o mesmo, a aceitar as provações com paciência, com fé, sabendo que Deus está no controle de tudo e que Ele tira um bem maior até mesmo dos maiores males. O que parece uma tragédia aos olhos humanos pode ser uma grande graça aos olhos de Deus. Não podemos mais nos dar ao luxo da ignorância espiritual. Precisamos estudar a nossa fé, conhecer a vida dos santos, ler a Bíblia. A fé que não é alimentada morre de fome. O inimigo se aproveita da nossa ignorância para nos enganar, para nos levar por caminhos que parecem bons, mas que terminam no precipício. Padre Pio era um homem de poucas letras, mas de uma sabedoria imensa, que vinha diretamente de Deus. É essa sabedoria que precisamos buscar, a sabedoria da cruz, que para o mundo é loucura, mas para nós é a força e o poder de Deus. O mundo está doente de orgulho. Todos se acham donos da verdade. Ninguém mais quer obedecer. O remédio é a humildade. Reconhecer que não somos nada, que dependemos de Deus para tudo. Padre Pio era a imagem da humildade. Mesmo com todos os dons extraordinários que tinha, ele se considerava o maior dos pecadores. Ele nos ensina a desconfiar de nós mesmos e a confiar somente em Deus, a abaixar a nossa cabeça, a dobrar os nossos joelhos. A tragédia das 15h27 foi o fruto da soberba humana que quis construir uma torre de Babel até o céu. E o resultado, como sempre, foi a confusão e a divisão. Não se esqueça do poder do seu anjo da guarda. Padre Pio tinha uma grande amizade com o seu. Ele nos ensina a recorrer ao nosso anjo em todas as nossas necessidades, a ouvi-lo, a obedecê-lo. Ele é o nosso melhor amigo, o nosso companheiro de batalha, que Deus colocou ao nosso lado desde o nosso nascimento para nos guiar e proteger. Em meio a tanta escuridão e tantos perigos espirituais, ter essa amizade com o nosso anjo da guarda é uma proteção indispensável, um presente de Deus que muitas vezes desprezamos por pura falta de fé ou de conhecimento. O combate espiritual é real e ele acontece principalmente na nossa mente. O inimigo lança pensamentos de desânimo, de impureza, de raiva, de dúvida. A nossa parte é não dialogar com eles, é cortá-los pela raiz com uma oração curta, um Jesus eu confio em vós, uma Ave Maria. Padre Pio nos ensina a vigiar os nossos pensamentos, a não deixar a porta da nossa mente aberta para o lixo que o mundo e o inimigo querem jogar para dentro. A nossa paz interior depende nessa vigilância constante. É uma luta, sim, mas com a graça de Deus, a vitória é certa.
Olhe para o crucifixo. Ali está a resposta para todas as nossas angústias. Ali está a prova do amor infinito de Deus por nós, um Deus que se fez homem e morreu numa cruz para nos salvar. Padre Pio era apaixonado pela cruz de Cristo. Ele a trazia em seu corpo. Ele nos ensina que não há cristianismo sem cruz, que quem quer seguir a Cristo tem que pegar a sua cruz a cada dia e segui-lo. Fugir da cruz é fugir do próprio Cristo, é fugir da nossa própria salvação. A tragédia das 15h27 foi a tentativa do mundo de nos oferecer uma vida sem cruz, uma ilusão que só leva ao vazio e ao desespero. E o tempo, minha gente, o tempo não para. Cada dia que passa é um dia a menos. Um dia a menos para amarmos, para perdoarmos, para nos convertermos. Não podemos deixar para amanhã. O amanhã pode não chegar. A decisão precisa ser hoje. A conversão precisa ser agora. Padre Pio vivia cada dia como se fosse o último, cada missa, cada confissão, cada oração. E é assim que nós também deveríamos viver, com a intensidade de quem sabe que a vida é curta e a eternidade não tem fim. Aquele horário, 15h27, foi um lembrete do céu de que o nosso tempo aqui na Terra é limitado e precioso. As lágrimas daquele santo ainda ecoam. São um chamado de amor para cada um de nós. Um chamado para voltarmos ao essencial, ao que realmente importa. Para deixarmos de lado as bobagens, as brigas por coisas pequenas, as preocupações que roubam a nossa paz e não resolvem nada. E para focarmos no único necessário: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se fizermos isso, o resto virá por acréscimo. Se fizermos isso, a tragédia que começou naquele dia não terá a última palavra na nossa vida. A última palavra será sempre a da misericórdia e do amor de Deus para aqueles que a acolhem. Não se sinta sozinho nessa caminhada. Olhe ao seu redor, na sua paróquia, no seu grupo de oração. Una-se aos seus irmãos de fé, rezem juntos, ajudem-se mutuamente. A força da comunidade é imensa. O inimigo quer nos isolar, nos fazer acreditar que somos os únicos que ainda acreditamos, que estamos sozinhos nessa luta. É mentira. Somos um exército. E um exército que reza unido é um exército invencível. Padre Pio, com os seus grupos de oração, nos mostrou o caminho da fé vivida em comunidade. A caridade é a prova do amor. Não adianta nada rezar o dia inteiro se o nosso coração está cheio de amargura, se não somos capazes de ajudar o irmão que passa necessidade ao nosso lado. Padre Pio era um apóstolo da caridade. Ele construiu um hospital imenso para aliviar o sofrimento do corpo, a Casa Sollievo della Sofferenza, porque ele sabia que o sofrimento do corpo e da alma andam juntos. Ele nos ensina que a nossa fé tem que ser concreta, tem que se traduzir em obras de amor. Uma fé sem obras é uma fé morta. A tragédia das 15h27 foi também o avanço do egoísmo, e o remédio para o egoísmo é a caridade. O mundo precisa de testemunhas, não de professores. Precisa de gente que viva o Evangelho com a própria vida, no silêncio do dia a dia, com um sorriso, com uma palavra de conforto, com um gesto de perdão. É isso que converte os corações, muito mais do que grandes discursos. Padre Pio foi uma testemunha viva do Evangelho. As pessoas viam Deus nele. E é isso que nós somos chamados a ser, um reflexo, mesmo que pálido, do amor de Deus no mundo. Cada um de nós pode ser um Padre Pio no seu ambiente, na sua família, no seu trabalho. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Portanto, erga a cabeça, não desanime. A luta é grande, mas a nossa vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Nós apenas participamos dessa vitória. Padre Pio do céu intercede por nós. Nossa Senhora nos cobre com seu manto. Os anjos lutam ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. O que aconteceu às 15h27 foi um aviso, não uma sentença de morte. Foi um chamado à conversão, não ao desespero. É a sirene que toca para nos acordar antes que o fogo tome conta de tudo.
Ainda há tempo de voltar para Deus, há tempo de mudar de vida. O choro do Padre Pio foi um rio de lágrimas que desagou no oceano da misericórdia de Deus. E nesse oceano nós podemos mergulhar, sermos lavados, purificados, renovados. A porta da confissão está sempre aberta. Jesus no sacrário está sempre à nossa espera. O terço está nas nossas mãos. As armas nós temos. Falta a nossa decisão, falta a nossa coragem, falta a nossa fé. Que o exemplo daquele santo homem, que o seu choro, que o seu sangue, que a sua vida nos inspirem a tomar essa decisão hoje. A decisão de sermos de Deus, custe o que custar. Porque fora de Deus, minha gente, fora de Deus só existe a escuridão, o vazio e a tragédia eterna. O relógio de Deus não para de bater. E o ponteiro, minha gente, o ponteiro continua a se mover, inexoravelmente em direção ao seu destino final. E esse ponteiro, minha gente, não é um ponteiro comum, feito de metal e movido por engrenagens. É o ponteiro da história da salvação, movido pela paciência de Deus. E a cada tic-tac que ele dá, a janela da grande misericórdia vai se fechando um pouquinho mais. Não porque Deus seja cruel e queira se vingar, longe disso, mas porque a nossa liberdade de dizer não a Ele tem um limite. Chega uma hora em que a colheita precisa ser feita. E o tempo do plantio, o tempo de semear o bem, de se arrepender, de voltar para casa, é agora. O choro do Padre Pio era porque ele via, com os olhos da alma, a imensa quantidade de almas que estavam brincando na beira do abismo, surdas ao chamado do pastor, fascinadas pelas luzes coloridas que vinham do fundo do precipício. Você pensa que a grande batalha espiritual se trava em campos distantes, com anjos e demônios lutando com espadas de fogo? Sim, isso também acontece. Mas a batalha principal, a que decide o nosso destino, se trava dentro de nós, no palco do nosso dia a dia. Acontece na fila do banco, quando escolhemos ter paciência ou murmurar. Acontece na hora do almoço em família, quando decidimos engolir uma palavra dura e oferecer o perdão, ou explodir e ferir quem amamos. Acontece à noite, sozinhos no nosso quarto, quando escolhemos ver algo que suja a nossa alma na internet, ou pegar o terço e rezar por aqueles que se esqueceram de Deus. São nessas pequenas escolhas, nesses pequenos sims e nãos a Deus, que o nosso destino eterno está sendo forjado. O que aconteceu às 15h27 foi que o inimigo ganhou mais poder para nos tentar exatamente nessas pequenas coisas, para nos fazer cair no cansaço, no desânimo, na mediocridade. E veja bem, o céu não nos deixou desarmados. Padre Pio passava a vida inteira nos mostrando o arsenal, e a principal arma, a que ele não largava nunca, era o Santo Rosário. Ele dizia que o demônio tem mais medo de uma Ave Maria rezada com o coração do que de todos os exorcismos, porque a Ave Maria é o nome daquela que esmagou a cabeça dele. Cada conta do terço que desliza pelos nossos dedos é um passo que damos segurando a mão da nossa Mãe do Céu. Cada mistério que contemplamos é um remédio para a nossa alma doente. Estamos no meio de um nevoeiro espiritual denso, e o terço é a bússola que aponta sempre para Jesus. Se você se sentir perdido, confuso, angustiado, agarre-se ao terço. Não precisa nem sentir vontade, apenas reze. A obediência na fé é mais poderosa que o sentimento. Outra coisa que o mundo moderno nos fez esquecer é a gravidade do pecado e o poder imenso da confissão. A gente se acostumou a viver com a alma suja, como alguém que vive numa casa imunda e já nem sente mais o mau cheiro. O pecado nos cega, nos enfraquece, nos torna presas fáceis para o inimigo. A confissão é o banho da alma, é o abraço do Pai misericordioso que nos estava esperando na porta de casa. Padre Pio passava até 16 horas por dia no confessionário. Ele sabia que ali era uma sala de cirurgia espiritual, onde ele, como instrumento de Deus, arrancava as almas das garras do demônio. Não tenha medo de se confessar, tenha medo de viver e morrer em pecado. A tragédia das 15h27 foi também um ataque à consciência do pecado,
uma tentativa de nos fazer acreditar que nada é errado, que tudo é relativo. Haverá um momento, e os sinais indicam que ele não está longe, em que o tempo, como o conhecemos, vai parar por alguns instantes. E nesse grande silêncio que vai cobrir a Terra, cada pessoa, de cada canto do mundo, esteja onde estiver, verá a sua própria alma como Deus a vê. Será a grande iluminação da consciência. Não será um julgamento final, mas um último e grande ato da misericórdia de Deus antes da purificação final. Cada um de nós verá todo o bem que fez e o bem que deixou de fazer. Veremos cada pecado nosso, cada ferida que causamos em Deus e no próximo. Será um momento de uma dor imensa para muitos, a dor de ver a verdade sobre si mesmo sem máscaras. Mas será também uma chance de ouro para um arrependimento sincero, para uma conversão profunda. Padre Pio, em suas visões, certamente viu esse dia e chorou por aqueles que, mesmo vendo a verdade, endureceriam o coração. Essa é a esperança que nos move, a de que Deus, em seu infinito amor, nos dará essa última chance de escolher. Mas não podemos esperar por esse dia para nos decidirmos. A preparação é agora. Cada confissão bem feita já é uma pequena iluminação da nossa consciência. Cada exame de consciência que fazemos à noite já é um ensaio para esse grande dia. Não podemos viver de qualquer jeito, achando que na última hora a gente dá um jeitinho. Com Deus não existe jeitinho. Existe a verdade, o amor e a justiça. E o que Ele nos pede é uma conversão honesta, que começa hoje, nas pequenas coisas, na luta diária contra o nosso homem velho, o nosso egoísmo, a nossa preguiça. Portanto, minha gente, não percamos mais tempo com o que não presta. O mundo continuará a sua festa barulhenta, como nos tempos de Noé, comendo, bebendo, casando-se, comprando e vendendo, alheio aos sinais do céu. Mas nós, que recebemos essa luz, que fomos tocados por esse aviso que ecoa através das lágrimas de um santo, temos uma responsabilidade maior. A responsabilidade de vigiar, de orar, de nos preparar e de ajudar os nossos irmãos a acordarem também. Não com gritos de desespero, mas com o testemunho de uma vida serena, de uma paz que o mundo não pode dar, de uma alegria que nasce da certeza de estarmos no colo de Deus, mesmo no meio da tempestade. Que a gente possa ser aquele porto seguro para onde os outros correrão quando o mar se agitar de verdade. E a pergunta que fica ecoando no silêncio da alma é uma só. Quando esse espelho do céu for colocado na sua frente, o que você verá refletido nele?